Show. Bom, meus irmãos, novamente é um prazer estar aqui, podendo compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu espero que a gente saia daqui, de fato, como a Laís falou, desafiados a mudar de atitude com relação à nossa vida cristã e a seriedade com a gente tem levado ela. Então, eu peço que os irmãos abram as Bíblias de vocês no capítulo 2 da primeira carta de João. Capítulo 2. Nós teremos nesse momento, no versículo 18 até o 27. 1 João, capítulo 2, versículos 18 até o 27. Enquanto os irmãos terminam de abrir, eu não sei quantos de vocês já tiveram a possibilidade de ver aquele teste do polígrafo, e talvez alguns, o nome pareça meio estranho, diferente assim, mas possivelmente vocês já viram em algum filme de espião ou algum filme de ação em que alguém está sendo interrogado, ou alguma série. E esse teste do polígrafo, ele serve para identificar informações falsas e verdadeiras a respeito das pessoas que estão sendo interrogadas. Então, a pessoa responsável, ela chama a pessoa para o interrogatório e faz perguntas desde básicas, como o próprio nome, idade, local de nascimento, e depois começa a fazer perguntas que ele realmente deseja saber para fazer um parâmetro de avaliação. E qualquer informação que essa pessoa dê, em que no momento em que ela der, alterar qualquer tipo de padrão naquele sistema ali usado, às vezes respiração, às vezes nervosismo na hora, o sistema do polígrafo ele automaticamente acusará ou a informação como falsa ou pelo menos duvidosa. A pessoa pelo menos não tem total convicção daquela resposta. E nesses versículos que vamos estudar hoje, no capítulo 2 da primeira carta de João, nos versículos 18 até o 27, João ele vai apresentar para aqueles crentes algo muito parecido com um polígrafo. É claro que na época de João não existia esse polígrafo, mas é uma forma da gente pensar naquilo que João vai falar nesses próximos versículos. Aparentemente, João aqui nos versículos 18, nessa troca do 17 para o 18, parece que João muda completamente de assunto, mas não. Ele está introduzindo ainda, ele está relembrando um assunto que ele já tratou no capítulo 1, que é a questão da postura daqueles crentes, dos falsos crentes que estavam ali naquela igreja. Eu peço que vocês acompanhem comigo os versículos de 18 a 27 da primeira carta de João. E a palavra de Deus diz assim: Filhinhos, esta é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Mas vocês têm uma unção que procede do Santo, e todos vocês têm conhecimento. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio
permaneça em vocês. Se o que ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. A vida eterna. Escrevo-lhes estas coisas a respeito daqueles que os querem enganar. Quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês e não precisam que alguém os ensine. Mas como a unção dele, recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, nesse momento em que a gente abre a Tua palavra, Senhor, para aprender um pouco daquilo que o Senhor deseja que a gente aprenda nessa noite, a gente te pede, Senhor, todo o temor a Ti, Deus, porque a Tua palavra ela fala acerca da Tua vontade a respeito dos Teus filhos, Deus. Que o nosso coração nessa noite esteja completamente aberto, atento a ouvir a Tua palavra, Deus, e sair daqui desafiado a reavaliar, se necessário for, a nossa vida cristã e colocar em prática aquilo que a Tua palavra nos direciona a colocar. Te pedimos, Senhor, assim, agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Como eu falei para vocês, parece que no versículos do término do versículo 17 agora para o início do versículo 18, parece que João ele muda um pouco da tonalidade que ele está dando a respeito daqueles crentes. Mas ele está simplesmente retornando àquela temática de comprovações a respeito de um relacionamento genuíno com Deus. A gente já falou sobre isso no primeiro capítulo de João, onde João ele dá àqueles crentes ali formas de comprovar a sua comunhão com esse Deus. Como eu falei também em outra oportunidade, aqui João ele não está querendo colocar em dúvida a fé desses crentes. Ele não está querendo questionar esses crentes a respeito da sua fé. Mas ele está dando comprovações a respeito dessa fé. E por isso, ele começa no versículo 18, falando sobre uma coisa um tanto quanto complicada. Ele começa no versículo 18, falando que esta é a última hora. E que esses crentes ali já tinham ouvido falar a respeito do anticristo, que é aquele que ele vai falar em Apocalipse, aquele que é o emissário, aquele que vem para virar para a terra como alguém que vai enganar as pessoas, tirar as pessoas do caminho, para que elas não se acheguem a Deus. Mas aqui ele fala sobre anticristos. Então, o que seria essa última hora e o que seria esse anticristo? O apóstolo ele está se referindo aqui que o tempo do fim já está chegando. Mas João ele não se preocupa em dar datas, porque não há possibilidade disso. João ele não está querendo dizer para as pessoas ou persuadir esses crentes a se desesperarem com o final das coisas. João ele simplesmente está se referindo a algo que vai acontecer. Ele tem certeza que isso vai acontecer. Apesar de não saber data e hora, ele tem convicção de que isso vai acontecer. E por isso ele inicia nessa perspectiva. Filhinhos, já está chegando a última hora. O momento final já está próximo. E quando ele fala aqui a respeito dos anticristos, ele está se referindo a falsos crentes que se levantaram no meio da igreja. Pessoas que se familiarizaram com o ambiente, mas que não eram desse ambiente. João, ele se refere a essas duas questões para mostrar que esse dia vai chegar, ele se aproxima. E que esses crentes precisavam tomar cuidado com algumas coisas.
Mas como a gente pode identificar que esse tempo está chegando? E como a gente vai poder identificar esses anticristos? João ele vai falar um pouco sobre isso. Mas primeiramente, a gente identifica que esse tempo, essa última hora, está chegando por conta que falsos crentes têm surgido. Pessoas que são chamadas aqui por João de anticristos, eram pessoas comuns. Não eram um ser imaginário ou algo do tipo. Essas pessoas não tinham chifrinhos e rabinhos e andavam com tridentes. Mas essas pessoas estavam no meio da igreja. Esses anticristos, eu vou chamar de falsos crentes, são essas pessoas que não necessariamente negavam a Cristo Jesus, mas que certamente não o viam como o Salvador das suas vidas, como o Salvador do mundo, como o libertador do pecado. Diante disso, João ele vai apresentar 3 exortações a esses crentes ali encontrados, 3 acusações, 3 exortações contra os falsos crentes. E a primeira exortação que João ele vai colocar para esses crentes se encontra nos versículos 19 a 21. E essa primeira exortação é contra a postura desses falsos crentes. João ele precisa identificar esses crentes. E por isso ele está exortando aqueles irmãos, ele está chamando a atenção daqueles irmãos. Olha, vocês precisam prestar atenção com a postura desses falsos crentes. Certa vez, Jesus usou uma parábola para identificar esses falsos crentes. A parábola do joio e do trigo. Ela se encontra em Mateus 13, 24 a 30. E a ideia que João está passando para esses crentes é basicamente a mesma. Porque enquanto o joio e o trigo estão crescendo, eles são facilmente confundidos. Se você procurar a qualquer momento no seu momento de lazer ou que você não esteja fazendo nada, procura na internet a imagem do joio e do trigo. E você vai ver, você vai perceber o porquê Jesus usa essa parábola. Porque de fato são muito parecidos. São muito parecidos. E por serem parecidos, não tem como serem identificados a, vamos dizer assim, olho nu. E o joio não tem como ser retirado do ambiente onde o trigo foi plantado. E por isso Jesus usa essa parábola. Mas ele também fala que no tempo devido, o joio vai ser retirado do meio do trigo. Sendo assim, o melhor a se fazer é aguardar esse tempo de maturação do trigo. A hora em que esse trigo começar a gerar os seus frutos, o cereal que ele produz, aí ele vai conseguir identificar o joio do trigo e vai conseguir fazer a separação adequada. João ele trata aqui no versículo 19, ele fala assim: eles saíram do nosso meio. É interessante a gente notar que João ele está falando a respeito de pessoas que saíram do meio de crentes genuínos, pessoas piedosas, que estavam de fato servindo ao Senhor. E no meio desses crentes, ainda assim, piedosos, esses falsos crentes conseguiram se infiltrar. Eles conseguiram se parecer com trigo durante esse período. Igualmente aqui, João está distinguindo esses crentes falsos dos verdadeiros crentes, assim como Jesus faz na parábola.
O apóstolo João, ele diz que eles saíram do nosso meio, e assim como o joio está na mesma terra que cuidadosamente foi preparada pelo agricultor, existem também falsos crentes no meio de nós. Talvez não aqui na igreja, você não precisa ficar olhando para o lado direito ou esquerdo para acusar seu irmão, mas não precisa ficar preocupado com isso, mas se lidando com a igreja de maneira geral, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, que compõe não só a primeira igreja batista aqui em Mogi Guaçu, mas todo esse corpo de Cristo, existem falsos crentes no meio de nós. Existem pessoas que estão se passando por trigo, mas que na verdade são joio. Pessoas que estão habituadas aos costumes, habituadas a esse ambiente, às músicas, aos louvores. Pessoas que, na verdade, se acostumaram com isso, mas nunca fizeram parte disso. Esses falsos crentes nem sempre se apresentam como opositores a Cristo Jesus. Apesar do significado da palavra anticristo aqui usado por João, signifique oposto a Cristo, inimigo, adversário, contrário a Cristo. Apesar do significado da palavra que João usou seja esse, João está falando que essas pessoas passaram no meio da gente. Pessoas que talvez não negaram Cristo Jesus como uma pessoa boa. Mas como eu falei anteriormente, certamente não o viram como o Salvador e o Senhor das suas vidas. Esses anticristos também podem ser caracterizados como amigos do Evangelho. Sabe essas pessoas que você fala de Jesus Cristo para ela, ela fala assim, não, eu acredito nisso tudo, mas que se negam a viver, que não condiz a o falar que é e crê em Cristo Jesus, mas que não, em qualquer situação que é colocado para viver de uma maneira digna do Evangelho, não faz, não quer, não toma uma atitude em relação aos seus próprios pecados. Essas pessoas são amigos do Evangelho. Pessoas que não necessariamente são opositores, levantam placas contra a igreja, placas contra Jesus Cristo ou a Bíblia. Não são pessoas que vão propor uma lei nova no Senado para ir contra a igreja de Cristo Jesus, mas que estão sentadas nos bancos das igrejas, ouvindo os sermões, cantando os cânticos, mas que a palavra não penetra nos seus corações. Esses são os amigos do Evangelho. Homens que não negam a pessoa de Cristo. Pessoas com um discurso diferente da palavra de Deus. E isso é importante a gente ressaltar. Porque muitas vezes a gente senta para conversar com pessoas e elas sabem o que está escrito na Bíblia. Já ouviram falar a respeito de Jesus? Conseguem identificar claramente quem é Jesus por meio de palavras? Mas pessoas que não conseguem identificar Cristo Jesus como o Senhor das suas vidas. Pessoas que pregam qualquer tipo de evangelho. Sabe aquele evangelho do Cristo e mais alguma coisa? Que a gente acaba ouvindo falar muito aí nas igrejas afora. Não, é Cristo que salva, mas você precisa dar oferta na igreja. Ah, é Cristo que salva, mas você precisa fazer boas obras. Não, eu sei que Jesus Cristo que salva, mas se você não for dessa denominação, você está fora. Então não é Jesus Cristo que salva. Pregações que parecem sim evangélicas a princípio, porque contém
o nome de Cristo Jesus, contém a obra salvífica, mesmo que não plenamente, mas que sempre somam ao Evangelho algo mais. É dessas pessoas que João está se referindo, para eles tomarem cuidado com a postura deles. A primeira exortação que João ele dá é a respeito dessa postura. Pessoas que talvez não sejam adversárias de Cristo Jesus abertamente, mas que reduzem a obra de Cristo, colocando todo tipo de argumentos possíveis para agregar pessoas. Esses falsos crentes, eles vão continuar fazendo isso sempre, até que eles sejam de fato resgatados por Cristo Jesus. Mas quando a gente fala dessa pregação de um falso evangelho, de um evangelho fajuto, a gente pensa simplesmente na liderança de igrejas, talvez igrejas que você já foi ou teve a oportunidade de ouvir na rádio ou em qualquer outro lugar. Mas João está se referindo a pessoas não necessariamente líderes das igrejas. Pessoas que são igrejeiras. Sabe esses crentes igrejeiros? Eu vou aonde está prosperando. Eu corro atrás do evangelho aonde ele está parecendo mais agradável para mim. É esse tipo de pessoas também que João caracteriza como falsos crentes. Pessoas que estavam no meio de nós, saíram do nosso meio. Eles se passaram por crentes, sentaram ao nosso lado, mas não eram dos nossos. E apesar de João falar isso, por meio dessa exortação, João com certeza fala com muito pesar, porque essas pessoas tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho. Essas pessoas ouviram a pregação, principalmente aqui no contexto de João, essas pessoas ouviram os próprios apóstolos de Cristo Jesus anunciando o Evangelho para as pessoas. E elas não foram convencidas. Passaram no meio da gente, mas não foram convencidas pelo Espírito Santo. E por isso, elas continuarão fazendo isso. Mas em contraste a isso, em contraste a essas pessoas, João ele vai citar também os crentes em Cristo Jesus, esses crentes genuínos. Eles têm uma característica: eles permanecem. Eles não se apartam, eles não saem do meio da igreja, mas ao contrário disso, eles permanecem. No versículo 19, no final do versículo 19, ele fala assim: pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. João ele está dando a garantia de que aqueles crentes que são de fato genuínos, eles não se afastam de Cristo. Eles, pelo contrário, eles permanecem firmes, constantes, obedientes a esse Deus. E isso diferencia esses crentes dos falsos crentes. A exortação é contra a postura dos falsos crentes, mas a identificação de características de crentes verdadeiros serve também para esse argumento. Mas João ele continua como se o permanecer precisasse ser justificado. João ele vai dar uma resposta a respeito dessa questão para esses crentes. Ele fala que os crentes em Cristo Jesus, eles permanecem porque eles possuem uma unção que faz total diferença na vida desses crentes. E quando ele fala, se refere a essa palavra unção, ele não está dizendo aqui algo que você deve buscar, uma nova unção, ou como a gente vê aí pelo mundo afora, unção do tigre, leão, unção de risada, unção de... Não, não é isso.
João está se referindo da unção que foi concedida no momento em que nós fomos resgatados por Cristo Jesus. Ele está aqui se referindo ao Santo Espírito de Deus que habita naqueles que foram resgatados. Todos os que foram convencidos por Deus que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador das suas vidas, eles recebem no momento da sua conversão essa unção que faz com que eles permaneçam em Cristo Jesus, que faz com que eles não se apartem desse Salvador. Então o Espírito Santo é essa unção que nos foi dada e que tem como parte de seu ministério em nossas vidas, fazer com que a verdade seja conhecida por nós, a fim de que a gente possa discernir as mentiras. João continua e ele vai dar a segunda exortação a esses crentes. Nos versículos 22 e 23, João vai apresentar a segunda exortação, que é contra os ensinos desses falsos crentes. Se a primeira era contra a postura desses falsos crentes, agora João ele vai falar para esses crentes genuínos se atentarem aos ensinos desses falsos crentes. João ele se preocupa em fazer isso, como eu já falei para vocês em outras oportunidades, inclusive na semana passada, porque naquela época muitos falsos mestres, muitas pessoas que pensavam a respeito de Jesus de uma maneira diferente dos apóstolos, queriam ensinar isso para outras pessoas. E João, preocupado com isso, ele exorta aqueles crentes para que eles entendam, para que eles fiquem atentos aos falsos ensinos desses crentes. Porque, logicamente, se eles ouviram a verdade vinda dos apóstolos, vindo da palavra de Deus, e eles conhecendo essa palavra vinda dos seus mestres apóstolos, eles, consequentemente, deveriam identificar qualquer diferença que desse nessa mensagem do Evangelho. Nessa situação em que João se encontra aqui, havia um pensamento muito específico a respeito de Jesus Cristo. E esse pensamento estava crescendo naquela região. Havia a crença de que Jesus, ele apenas se tornou filho de Deus. Ele não era o filho de Deus. No momento em que acontece o batismo de Jesus Cristo, feito por João Batista, muitas pessoas atribuíram aquele momento como um momento em que Jesus se tornou filho de Deus. E essa crença começou a se propagar entre as pessoas naquela época. E, aparentemente, as pessoas não estavam conseguindo identificar isso como falso. As pessoas ouviam esses falsos crentes falar: olha, Jesus Cristo não era o Filho de Deus, mas ele se tornou divinamente e recebeu essa divindade no momento do seu batismo. Antes disso, ele não era o Filho de Deus. E alguns achavam que isso não tinha problema nenhum, que esses ensinamentos não afetavam em nada a sua vida com Cristo Jesus, a sua comunhão com esse Deus. Mas João está falando para esses crentes tomarem cuidado contra esses falsos ensinos, porque isso prejudicaria a vida deles. Porque falar que Jesus se tornou Filho de Deus no momento do seu batismo vai contra aquilo que a palavra de Deus fala, que havia necessidade dele nascer do ventre de uma mulher. Vai contra todas as profecias a respeito da humanidade de Cristo Jesus. E por isso ele precisava fazer com que aqueles crentes se atentassem a isso também, para que isso não passasse despercebido, para que eles compreendessem de fato quem Cristo Jesus era
ele de fato era o Filho de Deus, tal como Pedro diz, quando Jesus pergunta para eles: quem que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro prontamente fala para ele, responde ao seu mestre: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Essa declaração diferencia em muito os ensinamentos desses falsos crentes, porque eles reconheciam, por meio dessa frase, que Cristo Jesus era aquele que havia sido prometido por Deus, que havia sido anunciado pelos profetas e que havia vindo à terra como o homem-Deus, ou melhor, o Deus-homem, 100% Deus, 100% homem. Mas João vai dizer que ele está dizendo isso a respeito desses falsos ensinos, porque qualquer pessoa que fosse contra a palavra de Deus e preferisse ouvir os ensinamentos desses falsos crentes, naturalmente estava negando o próprio Cristo. João ele encerra essa parte esclarecendo os efeitos na vida da pessoa que cresce nessa situação em que Cristo Jesus apenas se tornou Filho de Deus no momento do seu batismo. E ele fala assim: todo o que nega o Filho também nega o Pai. Mas quem confessa publicamente o Filho tem o Pai. Ou seja, não adianta a pessoa dizer que crê em Deus se ela não crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Não há possibilidade disso ser sincronizado. Não há possibilidade disso acontecer. Eu creio em Deus, mas eu vejo Jesus Cristo como um homem bom. Ele não necessariamente é o Salvador da minha vida, mas ele foi um ótimo homem. Teve boas ações. Foi um profeta sem igual. Mas ele não é o meu Senhor e o meu Salvador. Essas pessoas que entendiam dessa maneira, João está dizendo para esses crentes, esses falsos crentes: se vocês negam Cristo Jesus, vocês negam o Pai, consequentemente. Mas aquele que confessa Cristo Jesus, aquele que compreende que Cristo Jesus é o Filho de Deus, ele era, é e sempre será o Filho de Deus, esse tem um Pai. Após levantar essa questão, possivelmente esses crentes ficariam se perguntando: mas João, como nós podemos nos defender de tudo isso? Se essas coisas, se esses homens têm saído do nosso meio e a gente até então não percebeu, não conseguiu identificá-los no nosso meio, se esses homens ensinam coisas parecidas, similares ao Evangelho e talvez a gente não tenha identificado isso, como que a gente vai se proteger desses falsos crentes? Por isso, o apóstolo João vai dar a sua terceira e última exortação para que aqueles crentes pudessem se preparar contra esses falsos crentes. João vai dizer que a arma contra os ataques desses falsos crentes é a palavra de Deus. Ele fala assim: quanto a vocês, cuidem para que aquilo que ouviram desde o princípio permaneça em vocês. No início do versículo 24, João diz isso para esses crentes. Permaneçam em vocês aquilo que vocês aprenderam desde o início. Aquela palavra que atingiu o coração de vocês, aquela palavra que fez com que vocês fossem convencidos da sua condição pecaminosa diante de Deus, da sua condição de rebeldia contra esse Deus. Essa palavra que fez com que vocês enxergassem que era necessário que vocês tivessem um Salvador. Essa palavra que fez também com que vocês enxergassem que esse Salvador era o Filho, deveria ser o Filho de Deus, só poderia ser o Filho de Deus.
Permaneça essa palavra em vocês. Fiquem atentos, cuidem, prestem atenção para que aquilo que vocês ouviram desde o princípio permaneça em vocês. Cuidar para que a palavra de Deus permaneça em nós significa que precisamos nos esforçar ao máximo para termos ela guardada no nosso coração. E o que seria guardada no nosso coração? Tal como o salmista diz no capítulo 119. Guardar a palavra de Deus no nosso coração quer dizer que eu compreendi e agora eu obedeço de forma coerente. Guardar no coração representa a vida de alguém que é obediente em atender à vontade de Deus que é contida na palavra dele. Por isso que o salmista fala que eu guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O salmista está dizendo, eu tenho obedecido, eu tenho me esforçado para obedecer a tua palavra constantemente em todas as situações da minha vida. E eu tenho me esforçado, por mais que eu ainda falhe nessa tarefa. Eu tenho me esforçado, me dedicado para obedecer a tua palavra. E por isso, João exorta esses crentes a estarem firmes, obedientes na palavra de Deus, pois ela é a arma contra esses constantes ataques à nossa vida cristã. Esses ataques que constantemente acontecem na nossa vida, nós precisamos estar preparados. Tal como Neemias, quando foi reconstruir o muro, ao mesmo tempo em que ele colocava uma pedra, ele usava uma mão para colocar uma pedra, na outra mão ele tinha uma espada, porque a qualquer momento em que acontecesse de alguém vir a atacar eles estavam preparados para qualquer situação. Eles estavam preparados para defender aquilo que eles tinham convicção que criam. Tal como Pedro fala, o apóstolo Pedro fala na sua primeira carta, no capítulo 3, no versículo 15, ele chama os crentes que estavam passando por muitas dificuldades, estavam fugindo. Ele chama aqueles crentes, estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança de vocês. Estejam prontos, com a palavra de Deus gravada na sua cabeça. Mas gravada na sua cabeça, mas com um coração pronto a obedecer a essa palavra. Porque não adianta nada a gente conhecer a palavra de Deus de ponta a ponta, de capa a capa, se a gente não pratica aquilo que a gente aprendeu. Porque se você sabe a Bíblia de cor e salteado e você não pratica, você faz parte dos falsos crentes, infelizmente. Porque pessoas que conhecem a palavra de Deus, como João colocou no início, no versículo 19, estavam no nosso meio, aprenderam a palavra de Deus igual a cada um de nós aqui. Ouviram, gravaram versículos, entoaram cânticos e corinhos. Corinhos? Não lembro. Mas tanto faz. Vocês entenderam, as músicas. Pessoas que gravaram, mas que não aplicavam isso em suas vidas. Isso diferencia o falso crente do crente genuíno. Uma pessoa que consegue identificar, sim, os seus pecados, mas que não coloca eles simplesmente numa lista, mas ele se propõe a cada dia guerrear contra esses pecados.
Homens que se propuseram obedecer à palavra de Deus. Homens que fizeram isso porque entenderam a necessidade que Deus pede a cada um dos seus filhos de obedecer os seus mandamentos. João ele está ensinando esses crentes a se defenderem desses ataques. João ele coloca também no final do versículo 24: se o que vocês ouviram desde o princípio permanecer em vocês, vocês também permanecerão no Filho e no Pai. E esta é a promessa que ele nos fez, a vida eterna. João ele está relembrando a esses crentes. Olha, meus filhinhos, como ele coloca no versículo 18. Meus filhinhos, prestem bem atenção nisso. Se vocês ouvirem atentamente a palavra de Deus e dispuseram o coração de vocês a praticar tudo aquilo que vocês aprenderam por meio dos nossos ensinamentos, vocês receberão de Deus aquilo que Ele prometeu para cada um de nós, a vida eterna com Deus. Novamente, João ele vai citar esse presente valiosíssimo para a vida do cristão, a vida eterna com Deus. Obediência, não pensando nas recompensas terrenas, mas visando aquilo que eu não consigo tocar agora, plenamente, mas que eu consigo mensurar na minha cabeça. Eu vou estar eternamente com o meu Pai, eternamente com o meu Deus. Aquele que entregou o seu Filho para salvar a minha vida, eu poderei passar uma eternidade inteira com Ele. João ele está lembrando o valor da obediência. A obediência é recompensada com a vida eterna. João ele continua no versículo 27, dizendo: quanto a vocês, os crentes fiéis, os crentes genuínos, a unção que receberam dele permanece em vocês, e vocês não precisam de alguém que os ensine, mas como a unção dele recebida, que é verdadeira e não falsa, os ensina acerca de todas as coisas, permaneçam nele como ele os ensinou. João ele encerra esse parágrafo ressaltando o fato de que nós contamos com o Espírito Santo para nos guiar pelos caminhos da verdade. Quando João ele coloca aqui que essa unção que vem do Pai, que é originada do Pai, que foi dada a cada um de nós e agora é a habitação na nossa vida, fez como se a nossa vida fosse a sua casa e habitou ali, que essa unção que é verdadeira e não falsa, ela ensinará a cada um de nós acerca de todas as coisas. Permaneçam nele como ele os ensinou. Ele não está dizendo aqui que nós não precisamos de pessoas que direcionem, que anunciem a palavra de Deus, que nos exortem nos momentos em que a gente estiver pecando, que nos aconselhem. Ele não está dizendo, quando João ele fala que nós não precisamos de homens para isso, ele não está dizendo que nós não precisamos ser ensinados por pessoas, mas ele está exortando aqueles crentes a não ficarem correndo atrás das pessoas que se dizem detentoras da verdade. Ele está falando para aqueles crentes, não prestem os seus ouvidos para ouvir coisas que não são verdadeiras, que não condizem com aquilo que a palavra de Deus diz. E muitas vezes nós prestamos os nossos ouvidos para ouvir falsos evangelhos. Ouvir pessoas que, pela sua pregação, são identificadas aqui por João
como falsos crentes. Nós damos os nossos ouvidos a isso. E João ele está falando que a arma contra esses ataques é a palavra de Deus. E juntamente com a palavra de Deus, o Espírito Santo, que tem a capacidade de ministrar nas nossas vidas, direcionando a gente pelo caminho da verdade. Ele está chamando esses crentes para não se prestarem a ficar ouvindo falsos ensinos que podem corromper os ensinamentos ouvidos anteriormente. Quem nos conduz à verdade aprendida por meio da palavra é o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode fazer com que eu e você estejamos aptos para discernir as coisas que vêm do Espírito. Como Paulo fala em 1 Coríntios. Somente o Espírito Santo tem a capacidade de discernir, fazer com que os homens entendam aquilo que vem de Deus. Só o Espírito Santo tem essa capacidade. Não é uma faculdade, não é um curso técnico que você tenha no seu currículo que te faz entendedor da palavra de Deus, mas sim o Espírito Santo. Tanto a palavra quanto o Espírito Santo, ambos são recebidos no momento da conversão. Sendo assim, tudo que nós precisamos para conhecer de fato a verdade já nos foi dado por Deus no momento da nossa conversão. Então a gente não precisa ficar correndo atrás de pessoas que se dizem profetas de Deus, apóstolos, discípulos de Jesus, se intitulando por como se o título fosse fazer deles alguém mais importante diante das pessoas. Ele está falando para aqueles crentes, tomem muito cuidado. E a forma como vocês vão ter cuidado contra esses falsos crentes é estando firmados na palavra de Deus. Meus irmãos, nós precisamos prestar muita atenção, pois esse assunto é muito sério. Esse assunto que João está trazendo para a gente é de extrema importância. Ele está chamando aqueles crentes, mas ele está chamando também a cada um de nós aqui nessa noite a estarmos atentos às posturas dos falsos crentes, para que nós não sejamos confundidos por eles, para que nós não sejamos seduzidos por eles. Cuidado com o que vocês ouvem. Cuidado com a quem vocês vão prestar o ouvido de vocês. Porque assim como vimos João falando aqui, existem falsos crentes. E que quando eles abrem a boca, nem sempre eles estão negando a Cristo Jesus em sua totalidade. E quando eles não negam a princípio, não se tornam esses adversários diretos, parece que é verdadeiro. E você pode tropeçar nisso, porque você prestou o seu ouvido para ouvir algo que não era a palavra de Deus. Então João ele chama a nossa atenção para que a gente tenha cuidado com isso. E lembrem-se que vocês não precisam ficar atrás de homens e mulheres que se dizem portadores das verdades de Deus, porque vocês possuem o Espírito Santo. E Ele auxiliará cada um de nós nos caminhos da verdade. Vocês lembram quando eu falei a respeito do polígrafo, que eu mencionei no início? Se a gente estivesse passando por esse teste agora, e fosse perguntado para você a respeito da sua fé em Cristo Jesus, qual seria o resultado desse teste de polígrafo? Será que ele anunciaria como uma informação falsa? Ou será que seria uma afirmação verdadeira e convicta da sua parte?
eu de fato creio em Cristo Jesus. Nós precisamos pensar nisso. E se o resultado for falso, se na sua cabeça você pensando no momento em que você fosse colocado diante do polígrafo, não o polígrafo feito por mãos de homens, mas o polígrafo feito por Deus. Se Deus estivesse te perguntando a respeito da sua fé hoje, qual seria essa atitude? Qual seria a resposta? E se o resultado dessa pesquisa for falso, agora é uma boa hora para você parar e reavaliar tudo que a gente ouviu nessa noite. É uma boa hora para você acalmar o seu coração, não se desesperar, mas é bem possível que Deus esteja falando com você agora. É bem possível que o Espírito Santo esteja ministrando na tua vida agora, a ponto de fazer você chegar à conclusão de que nesse resultado seria falso e, consequentemente, falso, você estaria longe de Deus. Mas se o resultado para essa pesquisa for verdadeiro, precisamos sair daqui hoje pensando em tudo aquilo que a gente acabou de ouvir, para que a gente esteja alerta, prontos para identificar. Como João exortou esses crentes aqui, e nós vimos hoje as 3 exortações de João a respeito da postura desses falsos crentes, a respeito dos ensinamentos desses falsos crentes e a respeito dos seus ataques. Seria uma boa hora para a gente parar e pedir a Deus auxílio dele, para que a gente possa estar cada vez mais atentos a esses falsos crentes, para que a gente não seja seduzido pelos falsos ensinos. Amém? Quero encerrar orando. E pensem, irmãos, pensem bastante nisso. Nós precisamos estar alertas a essas atitudes, posturas desses falsos crentes. Oremos. Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela vai de encontro ao nosso coração e faz com que a gente reflita a respeito da nossa própria vida. Deus, eu te peço que, se diante dessa palavra alguém aqui que ainda não tenha entendido o Teu plano para a vida dele, que nesse momento compreendeu o que a Tua palavra diz a respeito da realidade dessa pessoa, que ela está afastada de Ti, que ela necessita de um Salvador, porque nada que ela possa fazer vai conseguir aplacar a Tua ira, somente o sacrifício de Cristo Jesus. Se essa pessoa entendeu isso, Pai, eu te peço que o Senhor continue ministrando na vida dessa pessoa, que ela continue aprendendo a respeito da Tua palavra, Deus. Deus, da mesma forma eu te peço que se aqui na igreja, crentes genuínos entenderam a importância que precisamos dar a esses alertas, a essas exortações que João trouxe por meio desses versículos que acabamos de ler. Se esses crentes entenderam, eu te peço que o Senhor nos ajude, Pai, a colocar tudo isso em prática, para que a gente esteja atento contra as posturas desses falsos crentes, a fim de que a gente possa identificá-los, Senhor,
não para excluí-los do nosso meio, mas para anunciar o verdadeiro evangelho para essas pessoas. Que se a gente compreendeu de fato, Pai, a respeito da postura, dos falsos ensinos e dos ataques que esses falsos crentes podem gerar na vida de crentes genuínos, que a gente saia daqui desafiado a estar cada vez mais firmado na Tua palavra, que o nosso coração esteja cada vez mais desejoso de obedecer a Ti, Deus, para que dessa maneira a gente possa evidenciar que somos habitação do Teu Santo Espírito, Pai, e que de fato estamos sendo direcionados por Ele no caminho da verdade. Eu oro assim, Deus, agradecido por tudo que o Senhor já tem feito nas nossas vidas. Muito obrigado pela Tua palavra, Senhor. Muito obrigado pelo Teu Santo Espírito que ministra nos nossos corações. Eu oro assim, Senhor, agradecido em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um de vós, queridos irmãos, hoje e até a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus os abençoe. Tenha o seu tempo de oração. Paulo estará à porta para cumprimentar os irmãos.